Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Pois é, Efraim. Alguns podem não saber o real significado deste nome. Simplesmente dizem que Efraim é um nome de uma das tribos e coisa e tal. Bom, havia um significado para José colocar os dois únicos filhos dele, dois nomes muito importantes exatamente para a vida de José. Primeiramente, o filho mais velho dele, que era Manassés, e depois o caçula dele, que era Efraim. Na verdade, os dois nomes haviam um grande significado para José. O primeiro sendo o mais velho de José, que era Manassés. Ele, traduzido do hebraico para a língua nossa portuguesa, significa esquecer, faz esquecer. Manassés faz esquecer. Ou seja, quantas e quantas vezes José foi perseguido, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi desacreditado pelos seus pais quando Deus estava lhe entregando algumas visões. Lembra? Tudo aquilo que aconteceu com ele, pois é, por ciúme, por inveja, os seus irmãos o jogaram dentro da cisterna, depois eles venderam ele para os mercadores, lembra, né? Então tá bom, não precisamos entrar dentro do contexto inteiro da vida de José, não é mesmo? Pois é. Aí depois todos nós sabemos que ele foi para a casa de Potifar, que daí lá ele tornou um governante da casa de Potifar, de alta confiança. E nós sabemos tudo o que aconteceu. Depois ele parou na prisão, e lá na prisão ele também, né, se destacou, porque Deus sempre usa quem ele quer, e ele então se destacou ali dentro do presídio, e ali no presídio ele se tornou um auxiliar do cárcere, né, na pedreira, e tudo o que aconteceu, e depois de tudo, aí até o ponto dele então se tornar o legítimo e o mais alto escalão do governo do Egito, abaixo do rei do Egito. Exatamente. Ou seja, acima do rei, acima de José, ali era somente o rei. Então, posteriormente, com o passar de poucos tempos, vieram então dois filhos agraciados para a vida de José e sua esposa. E o primeiro filho foi Manassés, e Manassés significa faz esquecer. Ou seja, José, ele falou assim: bom, esse é o meu primeiro filho, e eu quero que o nome dele faça com que eu jamais me lembre de tudo aquilo que eu passei de ruim, de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as adversidades. Então, ele escolheu que fosse Manassés, e esse era o significado então do nome do filho de José, o primeiro filho dele, o primogênito dele, que era Manassés, significa faz esquecer. E posteriormente, então, logo em sequência, nasce o segundo filho de José, que era Efraim, exatamente, Efraim, traduzido do hebraico para a nossa língua portuguesa, significa frutífero. Ou seja, todos nós sabemos que José fez com que o Egito crescesse abundantemente, justamente porque Deus era com ele em toda a administração. Quando existe a administração, existe o quê? Frutos, gera frutos, ou seja, faz com que frutifica. E era isso então que José, ele queria lembrar: Efraim, eu estou frutificando, ou seja, nós
estamos frutificando no Senhor? Ou nós ainda continuamos, no meu tempo, quando eu não era do Senhor, eu isso. Quantas e quantas vezes eu ouço pessoas falando, parece que fala com orgulho, eu era isso, eu era aquilo, eu era não sei o que. E muitas das vezes, olha, eu vou falar bem a verdade, de tanto a pessoa acabar mencionando o que ela era lá no passado, que ela viaja tanto no seu passado, muitas das vezes as pessoas acabam voltando para o passado dela. E um exemplo disso, depois de muitos anos, lembra que depois de séculos e séculos, Moisés ele livrou o povo do Egito, não é mesmo? Então, deu o livramento, certo? Ele conduziu o povo pelo mar, levou o povo para o deserto. Chegava lá no deserto, o povo falava o quê? Saudade da cebola, saudade do alho. Eles tinham saudade da cebola e do alho, sendo que Deus tinha prometido uma terra que manasse leite e mel. O que é melhor, leite e mel ou cebola e alho? São iguarias que fazem parte da culinária brasileira. Sim, ou melhor, de qualquer culinária, Mas o que Deus estava querendo falar é que o que ele tinha para eles era muito maior do que aquilo que eles tinham no deserto, no Egito. E lembrando que eles eram escravos, eles ganhavam tudo a conta gotas, ou seja, eles não tinham fartura. E era isso que Deus queria trazer para eles, fartura para as suas vidas. Mas eles constantemente, e depois que o faraó morreu, depois de alguns anos que o faraó morreu, e nós sabemos que alguns até retrocederam, voltaram, muitos até ficaram no Egito porque não queriam largar a cebola e o alho. E é isso que tem acontecido. E José, ele não queria mais, nunca mais se lembrar do seu passado de sofrimento, de dor, de angústia. Então por isso é que ele colocou o primeiro filho dele, Manassés, ou seja, faz esquecer. E logo na sequência ele colocou o segundo nome muito importante, que era Efraim, ou seja, frutífero, porque ele com o Senhor e no Senhor começou a gerar frutos. E você vai continuar lembrando do passado com dor no seu coração, ou você vai ser um Manassés? Não, Senhor, me faz esquecer, não quero mais saber, né? E a partir de hoje, então, eu declaro que a tua vida se torne Efraim, ou seja, frutífera, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos render graças a Ti, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto ainda há de fazer. Obrigado, ó Senhor, por nos tirar, ó Senhor, do charco horrível de lodo, ó Senhor, que era o nosso pecado, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Senhor, por nos colocar sobre uma rocha, ter nos limpado, purificado, ó Senhor, por Pai querido, e que Manassés, ó Senhor, seja real em nossa vida. Faça-nos, ó Senhor, esquecer, ó Senhor, do nosso tempo de pecado, de angústia, ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos. E ó Deus, sejamos, ó Pai querido, em tua presença, Efraim, ou seja, sejamos, ó Senhor, frutíferos em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém, graças a Deus. Amém? Tenham todos um ótimo e abençoado final de semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém, graças a Deus. Bye, bye. Até a próxima, se assim Deus permitir.